A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Primeira carta de João, capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Reconhecemos Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. Por isso, nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo, nos bens que ele receberá, no galardão eterno. E como João fala, nós o veremos como ele é. Ele veio ao mundo em forma de homem, então as pessoas viram Jesus, um ser humano. Pelo fato de ser um ser humano, muitos não deram crédito, mas ele não veio aqui fazer espalhafato, ele veio ensinar a palavra de Deus, como que as pessoas deveriam agir corretamente, porque muitos estavam que vocês estão fazendo errado assim, assim e assim. Vocês estão ensinando errado assim, assim e assim. Então, agora nós somos o quê? Filhos de Deus. O nosso coração às vezes nos condena, mas nós sabemos que o nosso redentor vive. Então,
temos galardão diante de Deus. E os filhos do maligno, quando João disse lá atrás, o anticristo que saiu de nós, ele estava se referindo a Judas Iscariotes, não diretamente, mas indiretamente, porque Judas Iscariotes traiu Jesus. Eu já expliquei que a intenção de Judas era livrar Israel do domínio romano. E ele achava que Jesus, tendo aquele monte de seguidores, eles se reuniriam para declarar uma guerra contra os romanos. E não foi para isso que Jesus veio, né? Jesus, como eu disse, veio para ensinar a palavra dele, que as pessoas estavam agindo e ensinando de forma incorreta. Muitos o afrontaram, principalmente Anás e Caifás, certo? E ele ficou muito bravo com esses dois, escribas e fariseus hipócritas, que colocam um jugo no povo que eles mesmos não seguem. Então, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E aí, então, muitos ficaram bravos com Jesus por causa dessas palavras, das coisas que Jesus dizia em relação aos escribas e fariseus da época. E agora, ele fala o seguinte: você tem um irmão? Ame seu irmão. Ah, eu não tenho irmão, mas eu tenho irmão que é espiritual. Eu devo amar o meu irmão. E cada irmão é de um jeito, sabe? Um tem discernimento, outro não tem. Um tem isso, outro não tem. Então, são diferentes em tudo, até no modo de agir, de pensar, de falar. Então, eles precisam de um manual único, que é a Bíblia. Uns aderem, outros não. Então, aqueles que não têm força, sejamos pacientes com eles. Agora, eu conheço irmãos, meu irmão de sangue, meu irmão de carne. Eu não gosto do meu irmão, eu tenho inveja do meu irmão, eu sei que o meu irmão passa necessidade, mas eu não ajudo ele em nada. Se eu der um centavo para ele, não me faz falta, porque eu tenho muito, mas eu não dou, porque eu não gosto do meu irmão, porque eu tenho inveja dele. Infelizmente é assim. E as pessoas estão na igreja. Eu estou na igreja falando do amor de Deus, sendo que eu não tenho amor pelo meu irmão de sangue. Vai ter amor pelos. Se tiver, não é para, eu te amo, não é para se aparecer. O que acontece com muita gente aí, eu estou na igreja, não porque eu estou nesse propósito. Eu estou aqui porque é aqui que eu nasci, é aqui que eu me criei, é aqui que eu me formei e um monte de coisa. Mas o meu coração está bem longe. Ganância, cobiça, inveja, ódio, um monte de coisa. E Deus aceita isso? Senhor, eu estava na tua casa, eu falava do teu nome. Sinto muito, mas eu não te conheço. Olha, é duro, viu? As pessoas estão brincando com Deus. Capítulo 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós
e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Todo mundo sabe que você está numa situação não muito agradável. Então, às vezes, você fica cabisbaixo, você fica quieto, você pouco fala, o seu olhar é pouco diferente, talvez um olhar tristonho. E as pessoas más intencionadas, elas veem tudo isso e chega diante de você e fala que Deus falou isso, Deus falou aquilo e Deus não falou nada. Então, esses são os falsos profetas. Pedimos para Deus, Senhor, dê-nos discernimento de espírito. Esse espírito que está falando é do Senhor ou não? É claro que Deus fala: creia nos meus profetas e prosperareis. Creia nos meus profetas, não em qualquer um. Às vezes a pessoa fala assim: vai te acontecer isso e isso de ruim. Se você ficar com essas coisas no coração, acontece, porque você teve medo, porque você ficou pensando naquilo. Mas se você não dá atenção, fala: eu não aceito isso na minha vida, pode ter certeza que nada de mal te acontece. Então temos que estar sempre o quê? Senhor, esse espírito é de ti, como aquele espírito que falou: estes homens falam da salvação. Eles viram, se viram, olha, está repreendido, saia dele em nome de Jesus. E saiu, era um espírito maligno, espírito mentiroso. Dizia a verdade, sim, mas era espírito maligno. Então, vê só, como que engana. E já foi dito aqui, o espírito maligno ele se transforma em anjo de luz para, se possível, enganar os próprios escolhidos. Por isso, temos que pedir tudo para Deus, até discernimento de espírito e da palavra dele. E ele é amor. Mais uma vez, João fala: se você tem o seu irmão, ame o seu irmão. Não importa se é de sangue, não importa se é de espírito, mas ame o seu irmão. Ama? Não ama. Procura prejudicar, procura fazer a maldade. Quanto mais maldade faz para o próximo, parece que mais contente fica. Só que Deus não se agrada disso. Você está na igreja aprendendo o quê? Aprendendo que Deus é amor e Deus é justiça também. E ele faz justiça. Ele exalta o humilhado e abate aquele que se exalta. Muito cuidado. Capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho.
Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Se eu sou nascido de Deus, então eu amo os mandamentos de Deus. Eu obedeço os mandamentos de Deus, que não são penosos para mim, porque eu amo as coisas de Deus. E tudo que Deus tem para mim é bom, perfeito, agradável e não gera dores. As coisas do mundo são passageiras, são coisas que te alegram momentaneamente, dali a pouco são coisas que se tornam enjoativas, e você se desfaz dessas coisas e vai atrás de outras que porventura você acha que vai me deixar mais contente. E no fundo, às vezes até te entristece mais. Mas as coisas de Deus é o quê? Boa, perfeita, agradável. Então, seguimos as coisas de Deus porque são boas e temos a fé de que nenhum mal me acontece, porque estou seguindo os mandamentos de Deus, que para mim, pela alegria que eu sinto, pela vontade que eu tenho de ter Deus perto de mim, pela vontade que eu tenho de estar sempre perto de Deus, os mandamentos não são penosos, os mandamentos eu os cumpro com alegria. E ele fala do tríplice, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um. Aqui na terra também, o homem é tríplice. Ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. O nosso corpo, ele volta para o pó da terra. O nosso espírito volta para Deus que o deu. E a nossa alma, se ela tiver mais tendência para o espírito, estará salva. Se a nossa alma tiver mais tendência para o corpo, ela estará condenada. E essa condenação é a segunda morte, a morte eterna, longe de Deus. Então, se admitirmos o testemunho dos homens, os homens só falam coisas erradas a respeito de Deus. Para falarmos de Deus, temos que ter o Espírito Santo de Deus, temos que estar com a verdade em nosso coração. E essa verdade, então, é Deus. E temos autoridade de Jesus para interceder pelas pessoas. Tal pessoa cometeu um erro. Senhor, perdoa tal pessoa. Ela não sabe o que faz, mas ela cometeu um pecado muito grave, como, por exemplo, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Quando você fala que algo aconteceu, mas não foi o Espírito Santo que fez, e você fala que foi, ou algo aconteceu, e você fala que não foi o Espírito Santo, e no fundo foi. Aí você está blasfemando, entre outras coisas. Deixar de acreditar também é horrível. Eu não acredito, só fala mentira. Nada disso, gente. Cuidado, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é um pecado imperdoável. Jesus deixou isso bem claro. Disseram para ele, por Beelzebul ele expulsa os demônios. Não, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsam os seus filhos? Cuidado com o que vocês falam, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão.
Vocês não sabiam, então dessa vez vocês estão perdoados. Agora vocês sabem, na próxima não tem perdão. É assim que Jesus faz. Então nós podemos interceder pelas pessoas. Senhor, cometeu um erro, perdoa. Jesus mesmo disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E no fundo era apenas um malfeitor, eles não tinham conhecimento, estavam ali, viam Jesus, via tudo que Jesus fazia, mas foram atrás se preocupar? Meia dúzia só. O centurião lá de Cafarnaum foi um deles. Um exemplo, mas e os outros? Dos milhares e milhares e milhares? Só um. Depois, lá na frente, sim, contato com Paulo, a guarda pretoriana toda se converteu. Aí é diferente. Então, João está nos ensinando, interceda pelo seu irmão, leve o seu irmão a Deus em oração e deixa que Deus fará a justiça. Senhor, faz isso, faz aquilo. Não, Senhor, ele está assim, assim, assim. Pela minha vontade, eu desejo a cura, a libertação, a salvação, mas o Senhor conhece o coração, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, toma o meu irmão nas tuas mãos, abençoa conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.